Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa para o Enem. É uma alegria muito grande, viu? Toda vez que me reúno com vocês aqui pelo online. Adoro dar aula no online. Sinto que as aulas rendem maravilhosamente bem, né? E acredito que vocês também conseguem acompanhar direitinho. Bom dia, Lara. Bom dia a todas aí, viu? Raquel, Vitória, Amanda. Sejam bem-vindas a mais essa aula. Bom, gente, hoje nós vamos tratar sobre a estrutura em si da redação. Eu vou te mostrar algumas coisas, hoje eu vou te dar também uma visão geral. Essas primeiras aulas vocês têm observado que elas são divisões gerais sobre o texto, né? Para que a gente possa, em março, já conseguir entregar alguma coisa, produzir alguma coisa, tá? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre a estrutura textual, mas nós vamos ver cada parágrafo separado para que vocês façam da maneira mais perfeita possível. E hoje eu vou fazer toda a aula baseada na cartilha de redação nota 1000 do Lucas Felp, que organiza todos os anos todas as redações que tiraram 1000 no Enem. Estou muito ansiosa para ver a desse ano, já que foram apenas 12. Igual eu mostrei a vocês, o ano passado, né, gente, foram 60 retrasado, né? Foram 60 nota 1000. Então deu uma cartilha bem gordinha, olha aqui, bem grossa, ó. E aqui tem, além da redação, tem o comentário também dos professores, então é um material muito bom e serve de norte para nós, porque eu já falei com vocês, se uma redação tirou 1000, significa o quê? Que ela foi perfeita aos olhos dos corretores, né? Então é aquele esquema, aquele modelo que nós também devemos perseguir, para tirarmos a maior nota possível também, né? Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês a cartilha. E aí eu vou ensinar vocês desde o início, como que você se depara com a redação do Enem, o que que você faz, qual deve ser os seus primeiros passos quando você vai fazer o Enem pela primeira vez em relação à redação, né? Vou te instruir desde o início. Vai ser uma aula bem rica, vocês vão ver. Ó, então essa cartilha vai ser disponibilizada no grupo logo após a aula, porque eu já dei uma aula do presencial dela ontem e já estou devendo a entrega dela lá, ó. Então essa cartilha ela é do ano de 2023, que vai falar sobre o trabalho de cuidado da mulher. Foi esse o tema, né? Então aqui você consegue ver, olha, as redações de todas as pessoas que tiraram 1000 em 2023, ó. Foi a Alessandra, o Alex, a Amanda, a Ana Carolina, a Ana Luísa. Ó, aqui tem o nome do pessoal, certo? O que que eu recomendo muito, gente? Que vocês leiam pelo menos uma redação nota 1000 por dia. Mas não é só ler por ler, não. É você ler, pegar seu caderninho, aquele de anotações, né, que eu pedi para vocês comprarem, o caderninho pequenininho, e anota. Olha essa palavra aqui que a pessoa usou para sinônimo de sociedade, achei interessante. Olha esse repertório que legal, consigo usá-lo em vários temas. Olha essa forma de dar nome ao argumento. Vocês vão ver que tem muita coisa interessante que as mil fazem que a gente pode sim pegar para a gente e utilizar também. Então, aproveitar, né, dessa vantagem. Então, quando você chega no Enem, ó, começando já te dando um panorama, você vai abrir o seu caderno de redação ao meio e ali você vai se deparar com esta folha que aparece para vocês aqui, ó, do instruções de redação para baixo. Antes vai ter o campo de assinatura, né, para você assinar e tudo mais, na folha definitiva. Então, assim vem no seu caderno, ó, instruções para redação. Aí você precisa prestar atenção nas instruções para você não correr o risco de fazer nada errado. Mas como vocês estudam comigo, né? Quando a pessoa tem alguém para instruir, dificilmente ela vai cometer um desses erros aqui, porque ela já foi instruída. Mas vamos ler assim mesmo, ó. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Qual é o espaço apropriado do rascunho da redação? A contracapa do caderno de questões. Então, ó, o caderno é assim, né? Um caderno que abre, no meio tá a folha da redação, o verso aqui, ó, essa contracapa aqui é o espaço de rascunho, correto?
Eu estava até aqui outro dia com as minhas provas do Enem, não sei onde eu coloquei elas. Seria melhor até mostrar com elas, mas deu para entender, né? O texto definitivo deve ser escrito a tinta preta, na folha própria e até 30 linhas. Só entra no Enem caneta preta, então isso aqui é irrelevante. Você não vai copiar de lápis, de caneta azul, né? O que que interessa para nós aqui? Que é na folha própria. Qual folha própria é essa que você vai passar seu texto a limpo, aquele texto que você já vai entregar para ser avaliado? Esse texto ele vem na frente do caderno. Então, o caderno está aqui, né? Ele vem e ele é destacável. Aí você vai destacando. Tem até que destacar com muito cuidado para não rasgar. Na frente dele, você tem o gabarito. No verso dele, a folha definitiva de redação. Imagina que isso aqui é destacável. A frente é o gabarito, o fundo é o lugar de redação. Então, é recomendável para você também não fazer com muita força no papel. Por mais que o papel seja grosso, você pode furar ali uma parte do gabarito e prejudicar a sua nota, ou até mesmo invalidar seu gabarito. Então, tenha a mão mais leve, tenha uma letra mais compatível com o tamanho da linha, tudo isso que a gente vai observar hoje aqui também, viu? Próximo tópico. A redação, que é apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões, terá um número de linhas copiadas desconsiderado para a contagem de linhas. Porque configura plágio, né, gente? É pegar uma coisa igualzinha e copiar lá no seu texto, ficar aproveitando ali as informações. Mas vocês vão perceber que dá para você entender muito do que o texto de apoio te condiciona, e é até necessário que você faça isso. E uma vez que você entende isso, aproveitar na maneira correta e no lugar certo na sua redação. O que traz para nós muita tranquilidade. Por quê? Permite entender que, independente do tema que caia, a gente vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Porque o texto de apoio vai nos direcionar muito bem. A gente vai ver que nas 1000 vocês vão perceber direitinho. Receberá nota zero em qualquer das situações expressas a seguir a redação que tiver até 7 linhas escritas, sendo considerado um texto insuficiente. 7 linhas não dá para escrever nada e 8 também não. Como vocês vão aprender comigo, 30 vai acabar sendo pouco para o que a gente gostaria de falar, mas a gente vai adequar para usarmos 30 linhas ali cravadas. A minha redação ano passado, eu usei as 30 linhas e o meu ponto final ficou coladinho na linha. Então, assim, eu desejando ter mais, né? Deixa eu ver o que mais. Fugir ao tema e não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Nós já vimos isso na aula passada, que você perde ponto na competência 2, né? Se você fizer por exemplo, violência infantil, você está falando de violência contra a mulher na redação. Fugiu do tema. E não fez dissertativo argumentativo, fez uma poesia, uma narrativa, qualquer coisa, zero na redação. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Ou seja, tá ali fazendo seu texto bonitinho, de repente você resolve que você vai colocar ali uma receita de miojo, né? Nada a ver. Teve uma menina que fez isso, até brincou com os meninos, que já foi meu aluno, já ouviu essa história. Que a menina faz, ela tá falando um texto lá, acho que é dos povos originários. Tá falando, beleza e tal. De repente ela fala assim: agora mudando de assunto, eu vou ensinar a vocês como fazer um miojo. Ai, ai. Aí ainda explica lá: coloque a água, coloque o macarrão, aguarde 3 minutos. E esqueceu de pôr o tempero. Isso que foi o pior. Ainda ficou sem gosto o miojo da coitada. Mas também, ó, não pode fazer esse tipo de coisa. Tem gente que faz gracinha para testar o corretor. Ah, vou pôr uma receita de bolo, vou colocar aqui um hino de time. Vocês acham que não, mas o povo faz isso com muita frequência. Principalmente quem tá indo ali fazer hora, foi ali fazer o Enem obrigado, não queria fazer, o pai mandou, sabe? Tem muita gente que faz esse tipo de gracinha. E por último, apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto.
Bom, gente, a gente não assina o texto da gente. Como assim? Ah, eu acabei de escrever meu texto, vou lá e escrevo assim, by Fran. Não, a gente não faz assinatura, a não ser nos locais apropriados. Olha aqui para você ver, ó. Olha o local apropriado. Aqui, ó. Até diminuir para vocês verem, ó. Essa aqui é uma folha definitiva, ó. Aqui veio o número de inscrição da pessoa, sequencial, sala, veio tudo preenchido. Foi apagado aqui pela questão de privacidade. Aqui, ó, é que a pessoa assina. Vou marcar aqui para vocês verem, ó. Ela não assina no texto, ela assina aqui, ó. Ó o lugar de assinar aqui, ó. Não tem nenhum tipo de assinatura dela no espaço destinado ao texto e nem em outro lugar. Não pode, em hipótese alguma. Vejo muitos meninos da escola. Às vezes eles têm o hábito de estar ali prestando atenção na aula e tá desenhando a beiradinha do livro, florzinha, fazendo protótipos humanos. Não pode pegar essa mania e vir aqui, ó, nessas áreas aqui, ó, da redação da folha definitiva, ó, e começar a desenhar, tá? Não pode. Aí o que que eu digo a vocês? O rascunho e o caderno de questões, ele foi feito para isso, para que você rascunhe, que você desenhe, você faça o que você quiser nele. Mas a folha definitiva, que um lado é a redação e do outro é o gabarito, ela é um documento. Portanto, você não pode fazer nenhum tipo de gracinha nela, tá? Mas eu tenho certeza que vocês têm noção disso, né? Não é uma questão que a gente avisa, mas é uma questão também um pouco óbvia, né? Então vamos lá. Feito isso, você leu as instruções, mas eu tenho certeza que não vai ser a instrução a primeira coisa que você vai ler nessa folha. Eu sei que a primeira coisa que todo mundo faz quando dá 1h30 e a gente está autorizado a abrir o caderno é correr lá para baixo para encontrar aqui o tema. A gente fica muito curioso com o tema. E nessa curiosidade e ansiedade, há alguns alunos que têm a tendência de, a partir da frase tema, já irem desenvolver sua redação, sem dar a devida atenção para o texto de apoio. Eu já digo que isso é um erro grave. Isso aqui não está aqui à toa. O texto de apoio não está aqui para ficar enchendo linguiça, para fazer você perder tempo lendo. Não. Ele está aqui para o que o próprio nome diz: apoio. Apoio. Então vamos lá, ó. Prestem atenção. Você vai ler todos os textos de apoio e com a sua caneta preta, você vai grifando aquilo que você vai considerando importante, necessário. Você vai ver também que o texto de apoio, ele te condiciona a seguir uma linha de raciocínio. Aqui é desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher no Brasil. Você vai ver que ele vai te direcionar esse trabalho de cuidado, a ideia de meninas que são cuidadoras, de bebês, de crianças, de idosos, que são negras, que são periféricas. Vai te mostrar no texto 3 que há um pensamento social que acaba naturalizando esse trabalho para a mulher e, consequentemente, promovendo a desvalorização e a invisibilidade. Ou seja, o texto inteiro está te explicado aqui. Se você souber interpretar, você faz a redação sem problema. Vocês vão ver que as mil aproveitam muita coisa daqui. Muita coisa mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha no chat antes da gente prosseguir. Vamos ver o que é que tá falando aqui. É, eu faço em todos os lugares. Tenho pensamento acelerado. Eu também. Toda beiradinha de folha de rascunho, eu tô colocando uma informação. Já cheguei a fazer 2 páginas de redação. Infelizmente, né, a redação do vestibular ela tem que ser limitada. Mas o bom de um texto é quanto mais a gente escreve, melhor é, né? Fran, é verdade que agora não podemos transliterar o texto de apoio? O que que você quer dizer com transliterar? Pegar a informação e copiar na sua redação, é isso? Você pode até ligar o microfone para você falar, se você quiser. Sim. Ah, tá. Eu colocou aqui. Nunca pôde, né? Na verdade. Nunca pôde você transliterar. Porque transliterar significa literalidade. Ou significa as mesmas palavras. Mas você pode entender a ideia, parafrasear e tem um lugar certo do texto que você pode colocar.
tá? Inclusive, a competência 3 ela analisa se você tem essa capacidade de interpretar as coisas que você tem no texto de apoio e organizá-las no texto, tá? Isso aí é um ponto a gente considerar. Mas você vai ver aqui, pode ficar tranquila que você vai ver na redação nota 1000 como que eles fazem e onde eles fazem no texto. Então vamos prosseguir. Primeira coisa, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago. E a crise global da desigualdade. O título já conta para nós uma coisa importante, que o trabalho é não remunerado e quando é mal pago. Essa informação pode estar no nosso texto e essa informação ela pode ser um norte para nós escolhermos um bom argumento também e um bom repertório. O trabalho de cuidado é essencial para as nossas sociedades e para a economia. Ele inclui o trabalho de aqui está especificando para nós que aqui é trabalho de cuidado. Cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho de doméstico diário, que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas, buscar água e lenha. Olha isso aqui. Olha, nunca mais vocês vão ler o texto de apoio do mesmo jeito. Buscar água e lenha. Na civilização que nós vivemos hoje, para alguém estar buscando água e lenha até hoje, significa que essa pessoa ou mora na zona rural ou mora numa área de muita miséria e pobreza. Porque a maioria das pessoas da civilização, né, das cidades, utilizam gás e utilizam água que vem tratada, encanada, né, que chega na sua casa. Então aqui já delimita para nós, ó, que já delimitou para nós um grupo específico de mulheres. As mulheres pobres. Essa caneta é péssima. Tem que comprar uma, como diz o outro, uma mesa digitalizadora que aí fica bem mais fácil. Entenderam? Então já delimitou para nós uma mulher pobre. Vamos continuar. Se ninguém investisse tempo, esforços e recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnadas. Em todo o mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago, novamente trouxe essa informação para nós aqui, ó. Não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas. Olha aqui, em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, fato de serem mulheres, né, sofrem preconceito em decorrência da raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. Então, nós já temos aqui uma questão que se enquadra em mulheres pobres, negras e periféricas. As mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado e compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas. Então, até nas que são remuneradas, por exemplo, babá, enfermeira, cuidadora de idoso, as mulheres elas ainda são em maioria, tá? Texto 2 vai mostrar para nós um dado muito relevante que também vai condicionar o nosso argumento, até para um ponto de vista de entender a situação como um reflexo de uma cultura machista. Olha aqui, média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais aos afazeres domésticos ou às tarefas de cuidados de pessoas. Geralmente os homens gastam apenas 11 horas e as mulheres gastam 21,4. Quase que o dobro, né, gente? Quase que o dobro. Então, o que que isso nos permite entender? Que as mulheres têm menos tempo para dedicar à profissão, têm menos tempo para dedicar a um hobby, porque as tarefas de cuidado estão sendo ocupadas mais tempo por elas do que por outras pessoas, tá? Texto 3. A sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações sociais ao longo das últimas décadas. Esse texto aqui é muito interessante, que ele é mais filosófico, olha, e histórico também.
Entre elas, as percepções sociais a respeito dos valores e das convenções de gênero, e a forma como as mulheres têm se inserido na sociedade. Aqui ficou claro para nós que a discussão está sendo levada para o lado da equidade de gênero. Equidade de gênero. O que que É, significa isso, equidade de gênero? Homens e mulheres terem os mesmos direitos e deveres. Ó, mas aí está contando para a gente que tem uma situação familiar, uma percepção social que não permitem que essa valorização, essa invisibilidade sejam superadas. Olha, algumas permanências, porém, chamam atenção, como a delegação quase que exclusiva às famílias e nesta às mulheres, então, ou seja, que dentro do ambiente familiar sobra para as mulheres, as atividades relacionadas à reprodução da vida, por uma questão biológica também, né, gente, e da sociedade, usualmente nominadas de trabalho de cuidado. Então, tem uma questão aí de gênero. Quando você está aprendendo redação, você faz um curso, ou você é uma pessoa que é empenhada em buscar repertório, entender conceitos que você poderia utilizar aqui, ó, você automaticamente já teria lembrado, como foi o meu caso, do conceito de sociedade patriarcal, que poderia ser usado como argumento, ó. Porque aqui o que está falando é exatamente isso. O que está sendo definido aqui é sociedade patriarcal. E por último, o texto 4. O texto 4 é uma capa de uma revista, da revista Pesquisa, e ela vai contar para nós dos desafios do cuidado. Aumenta o número de pessoas que demandam serviços de assistência, obrigando os países a repensar seus sistemas de atenção. No Brasil, o protagonismo continua sendo familiar. Aqui estava pegando uma parte até mais genérica do trabalho de cuidado, falando que, por mais que tenham profissionais habilitados para trabalhar o cuidado com as pessoas, ainda assim, as famílias têm assumido essa posição. E como a gente viu no texto 3, dentro do núcleo familiar, quem assume essa posição é a mulher. De cuidar de um pai que está acamado, de uma mãe, cuidar dos filhos, né, gente? Gerir a vida dos filhos, enfim, essa coisa toda aí. Deixa eu dar uma olhada no chat antes da gente começar. Independente do quanto eu não. ganho, adoro ser trabalhadora de cuidado, é gratificante. Fran, posso fazer uma pergunta? Pode, abre o áudio aí e faz. É melhor do que no chat. Pode fazer sim. É o seguinte, eu queria saber por que que, quando você estava analisando o texto, você considerou que o fato da mulher, né, igual eu, por exemplo, cuidar de criança e de idoso, é considerado discriminação de gênero? Alguma coisa assim que você disse. Porque, vamos supor, você tem irmão, Lauren? Tenho, Tem irmão homem? sim. Na maioria das casas onde há irmãos, tanto irmã mulher quanto irmão homem, observa para você ver que o trabalho de cuidado sempre sobra para a mulher. E nem sempre a mulher quer fazer isso, entendeu? Essa é a discussão aqui do texto de apoio. Às vezes a mulher queria estar estudando. Vamos imaginar uma situação hipotética na sua casa. Às vezes você queria estar estudando, mas a sua mãe vai cobrar de você, por exemplo, limpar a pia enquanto seu irmão está jogando videogame. Então, por isso que o texto 2 mostra muito disso aqui, ó. As mulheres é por essa questão aqui, ó, patriarcal, essa percepção social de convenção de gênero, é natural que as mulheres sejam mais cobradas e até assumam com naturalidade este posto de cuidar da casa, cuidar de um filho, cuidar de um irmão, entendeu? Então a discussão ela pega por esse lado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Discriminação de gênero, no caso.
Não seria, por exemplo, se eu mediocrizasse ou denegrisse a imagem de uma mulher que, sei lá, por exemplo, alguém falasse mal de mim, me achasse inferior pelo fato de eu cuidar de criança, cuidar de velho, de idoso, desculpa, e, consequentemente, né, esse serviço requer o quê? Que eu limpe quando a criança ou o idoso fez cocô, alguma coisa assim? Não seria isso? Não, não. É porque a palavra discriminação, embora ela seja utilizada no sentido da gente fazer tipo um preconceito, né, que você está colocando a ideia aí, a palavra discriminar vem de separar, tá? Vem de separar. Então, quando a mulher está submetida a esse trabalho de cuidado de uma maneira forçosa, no sentido aqui que a discussão você vê que é voltada toda para uma mulher que é forçosa nessa situação. Não é uma mulher que está feliz porque está fazendo o trabalho de cuidado, não. Aqui a discussão são mulheres que têm um trabalho de cuidado não remunerado e mal pago, tá? Então tem que entender essas contextualizações aí, senão você faz sua argumentação errada. Então, quando fala-se de discriminação, significa que as mulheres em específico, quando exercem essas atividades, quando comparadas aos homens, elas estão num grupo separado, grupo este que ganha menos ou não ganha nada. Porque está tão naturalizado o trabalho de cuidar da mulher que todo mundo acha que toda mulher quer fazer isso, quer cuidar da casa, quer ser a única responsável pelo filho, a única em vários irmãos que vai cuidar de um pai e de uma mãe acamada, entendeu? É esse o sentido. Entendeu, né? Tem Hum, nada a ver com preconceito, não. Tem a ver com separação, uma separação que acaba prejudicando a mulher no caso dessa discussão. Viu? sim. Olha, agora prestem atenção aqui, ó. Esse aqui é bom ver essa cartilha que você vai ver direitinho como que a pessoa escreve. Olha para vocês verem, ó. A pessoa gasta 30 linhas, ó, sobrando um pouquinho a beiradinha aqui para alguma palavra. Olha a letra, vamos prestar atenção na letra, olha lá. Letra mista. O que que é uma letra mista? Ó, esse é demais aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o marcador para vocês verem, ó. Peraí. Esse é demais aqui, ó. Se é demais, ele tem um A de letra de forma, ele tem um D de outro tipo de letra, o MAI é letra cursiva. Então não tem problema se você tem uma letra mista. O que que eles vão observar? Se as maiúsculas estão sinalizadas, ó. Ó, início de frase tem maiúscula. Nome próprio tem maiúscula. Então, as letras têm que ser maior em relação às outras, ok? Então, prestem atenção nesse ponto aqui, ó. O espaço de parágrafo aqui está adequado, ó. Para mim, eu ensino vocês a fazer espaço de parágrafo desse jeito aqui, ó. Esse tamanho. Mais do que isso, eu já acho desperdício de linha. Vocês vão ver aqui que tem gente que faz assim, literalmente como aprendeu na escola. Vai lá e faz, põe um dedinho, dá um espaço e faz o parágrafo. Não há necessidade. Principalmente você vai estudar comigo, você vai ver que as linhas são poucas. A gente escreve bastante, a gente fala bastante. Então é importante que a gente tenha espaço. Olha aqui para vocês verem outra, ó. Vamos ver umas três para vocês poderem comparar. Ó, olha a letra, tá vendo, ó? Olha o espaço de parágrafo aqui, ó. Olha como já foi maior. Desnecessário. Mas como a letra dela é pequena, não prejudicou. Mas se fosse uma letra maior, a pessoa estava prejudicada por essa questão, né? Então, atenção para essas coisas. Agora, quando você erra, olha como é que você faz. Ó, errei a palavra. Aqui, ó, o verdinho que eu tô grifando para vocês. Eu vou dar zoom. Ó, errou. Só coloca um traço em cima e copia a palavra certa na frente ou em cima da palavra errada. Ela tinha espaço, ela copiou a ideia corretamente aqui, ó. Certo? Mais uma para vocês verem, ó. Terem comparação. Usou as 30 linhas também, né? Essa cartilha é muito interessante. Aproveitar que eu estou passando aqui e mostrar para vocês. Porque ela tem um comentário dos professores também. Então, se você ler uma por dia, o texto e o comentário, que não vai te tomar muito tempo,
você vai perceber exatamente o que que o corretor estava olhando na redação dela. Para você fazer igual na sua e você naturalmente ter uma nota melhor. A gente tem dificuldade, eu vejo que os meninos têm muita dificuldade de entender essas coisas, de usar as ferramentas a nosso favor. Tudo que a gente puder usar para facilitar esse processo, para que a redação seja literalmente o menor dos nossos problemas, a gente faz e desenvolve, entendeu? Porque você já tem outras demandas para se preocupar, matemática, ciências da natureza, né? Quem quer medicina aí precisa dar uma atenção maior para essas áreas, junto com a redação. Então dá para fazer uma redação boa aproveitando muita coisa. Olha aqui, ó, outra. Tá vendo outra letra, o espaço de parágrafo, um mediano, poderia ser um pouquinho menor, mas é uma letra pequena, ó. Você observa também que é uma letra. Eu nem sei como chama o nome dessa letra, para falar a verdade para vocês. Só sei letra de forma, letra cursiva, mas muita gente escreve dessa maneira aqui, né? Ó? Essa letra de computador, vamos dizer assim, né? E aí ela preenche tudo até o fim da linha, bonitinho, olha que legal. Peraí que eu passei demais. Preenche tudo até o fim da linha. Volta. Gastou 28 linhas. Significa que ela fez errado alguma coisa? Não, porque a letra dela é pequena, vocês conseguem perceber? Ela utiliza bem a linha, bem o espaço, por isso sobrou para ela ainda duas linhas e ainda tirou 1.000. Olha que maravilha. Então é isso, ó. Então a gente já viu como que é. Lugar de assinar, você já viu, né, ó. Você vê que isso aqui, gente, é a folha delas digitalizada, ser cedido pelo INEP para o Lucas Felps fazer a cartilha, ó. Então isso aqui foi fonte do INEP. Aqui, ó, foto, reprodução, INEP. Então é isso que foi a folha definitiva que a pessoa entregou na hora da prova. Ela é assim, ó, certinho? Dessa maneira. As instruções aqui, ó. Transcreva sua redação com caneta e tinta preta, escreva sua redação com letra legível. Aqui, ó, nele já te explica, ó. No caso de erro, risque com um traço simples a palavra, frase ou trecho sinal gráfico e escreva em seguida o respectivo substitutivo. Não será avaliado texto escrito em local indevido, para fora da linha. Respeite rigorosamente as margens. Tudo explicadinho aí. Agora eu vou pegar uma bem aleatória para a gente começar a analisar a estrutura textual. Vou pegar aqui uma página qualquer, vamos colocar aqui, vamos ver se tem na 30 tem redação. Na 30 tem um comentário, então na anterior tem a redação. Para a gente analisar como que o pessoal faz a redação deles, como que eles estruturam cada parágrafo. Tá faltando aí 3 minutos para poder a gente encerrar a primeira aula, o primeiro link. O que que eu vou fazer? Eu já vou interromper essa aula para já gerar um novo link e a partir do novo link a gente já começa o entendimento sobre a estrutura do texto, tá? Então vou interromper aqui. Daqui a pouco chega o link lá para vocês, vocês tornam a entrar, por gentileza, tá? Qualquer dúvida também quiserem tirar agora no off, no privado, lá no WhatsApp, podem tirar que eu estou disponível.